Então, pessoal, voltando aqui, então, qual seria, então, a minha pedra, a posição dele no espaço? Então, vamos lá. Vamos agora, através de um desenho, colocar todas as situações que eu mostrei no vídeo anterior aqui agora, tá? Olha só, aqui tá um pouquinho diferente em relação ao que eu coloquei, tá bom? Na conversa com a gente. O eixo Z está nessa posição, tá? Aqui a gente tem o eixo X e aqui a gente tem o eixo Y. Isso aqui só significa rodar de 90 graus, tá? Sobre o eixo X. E aí você volta com o Z para cima, tá bom? Ok? Então, vou repetir. Aqui está o eixo X, como está aí no desenho. Então, se você pegar o eixo X e rodar de 90 graus no sentido horário, tá? 90 graus no sentido horário, você vai pôr o Z para cima, tá bom? Bom, e aí dessa forma, tá? Isso é só um problema de rotação, mas a questão aqui é análogo. Então, a gente vai escolher o sistema de coordenadas, como eu disse, sistema de coordenadas cartesiano. Então, tá aqui mostrando aqui nesse slide, tá? Aqui é a origem do sistema, é o ponto onde encontrou as três paredes, tá? Lá embaixo, no pontinho lá de baixo, na base, no chão, tá bom? No chão. E a minha pedra está representada aqui como uma partícula pontual, tá bom? Então, eu transformei aquele objeto extenso num objeto, uma partícula pontual, tá? Então, se a discussão fosse feita lá sobre corpos rígidos, eu estaria considerando o centro de massa daquele objeto extenso, tá? Essa seria a forma mais correta. Mas, por enquanto, nós vamos falar na linguagem de partículas, ok? Por enquanto, tá? Então, esse objeto, por exemplo, a minha pedra lá, que estava, na verdade, representando até minha própria cadeira, né? Ou pode ser a pedra, pode ser a cadeira, pode ser que objeto que for, está sendo representado como uma partícula, tá? E a gente vai, então, escrever a posição que ela tem no espaço. Então, como é que eu escrevo essa posição? Em relação à minha origem do sistema de coordenadas que eu estou trabalhando. Neste caso, sistema de coordenadas cartesiano, tá bom? Então, de forma geral, o objeto vai ter uma posição que eu vou chamar de R, tá? Lembrando que isso é um vetor, tá? Ok? Então, precisa que estar bem claro a posição, a magnitude, a direção e o sentido, tá bom? Então, o vetor posição desse objeto P vai ter uma componente na direção X, então, de magnitude X. Então, olha só, aqui está a magnitude, o valor dela, o valor não está expresso em números, mas é o ponto X. A direção é dada pelo vetor I positivo, tá? Então, indica que tá, como tá aí no desenho, essa direção assim, ok? Ou ainda, essa direção aqui. Pontado para o lado positivo, porque aqui tem o sinal positivo. Se fosse pontado para o lado negativo, ia aparecer um sinal de menos aqui na frente, tá? Bom, além disso, ela tem uma componente na direção Y, tá? Que de forma genérica eu posso chamar só de Y, né? A magnitude dela, na direção Z positiva. Aliás, na direção Y, tá? Positiva, que está sendo indicado pelo vetor unitário J. E mais uma componente na direção Z, tá? Que está sendo indicada aqui, o Z positivo, que está sendo indicada pelo vetor unitário K, tá? E aqui o sentido é positivo. Então, isso de forma genérica aqui. Então, o valor, a magnitude está associada com essas variáveis x, y e z. As direções estão relacionadas com os vetores unitários e jk, e o sentido está relacionado com os valores positivos ou negativos que estão aqui, que indicam o sentido positivo do eixo ou o sentido negativo do eixo. Beleza? Se eu for adotar um valor numérico com esse ponto P nessa posição, qual seria o vetor posição dele? Então, para esse caso aqui, olha, a gente vai ver a projeção desse vetor R, que começa na origem, tá? Do meu sistema de coordenadas, porque é de lá que eu estou vendo, tá? É desse ponto zero.
observando o ponto P, então eu vou ver esse vetor posição aqui, para eu que estou posicionada aqui no ponto zero. Então eu vou vê-lo da seguinte maneira, como esse vetor R. Esse vetor R é uma soma de 3 outros vetores, um na direção X, um na direção Y, um na direção Z. Tá? Isso a gente viu pela regra da soma algébrica e geométrica da parte de vetores em um dos vídeos anteriores, tá bom? Vamos lá. Então, a componente desse vetor na direção X, olha, ele tem uma componente negativa, porque a projeção desse vetor R está na direção X, está voltado para o lado negativo do X. Então, aqui eu vou abrir um parênteses. A gente vai considerar sempre para a direita e sempre para cima positivo. O contrário disso, e saindo do plano, tá? O plano do quadro, que é o plano da tela, tá? Saindo do plano da tela em direção a vocês também é positivo. O contrário disso vai ser negativo, tá? Então, aqui seriam os lados positivos, seriam o X aqui, o Y aqui e o Z aqui. Então, no caso do vetor R, a componente, a projeção, né, dele na direção X me dá a componente na direção X. Então, vejam bem que aqui a projeção está para o lado negativo do X, então vai ser menos 3, tá? A projeção desse vetor R na direção Y vai me dar a componente Y desse vetor. Então, a projeção está para o Y positivo, no caso aqui, 2mj. E a projeção desse aqui na direção Z vai me dar a componente Z. Então, a gente vai ver que, olha, isso vai estar também no lado positivo do eixo Z, e cuja magnitude é 5. Então, nós teríamos, então, uma soma geométrica de 3 vetores, né? Esse, mais esse, mais esse, vai dar esse vetor R que está aqui, tá? Então, se vocês depois quiserem tentar, com uma folha milimetrada, tá? Fazer esse desenho para ver se é isso mesmo, façam o teste, ok? Então, como que fica esse vetor R? Ele vai ser escrito da forma menos 3i mais 2j mais 5k, tá? É a soma vetorial. Não esqueçam das unidades. Aqui foi dada em metros, então sempre tem que colocar as unidades. Não se esqueçam da setinha no vetor R, tá? Isso é muito importante para nós aqui, porque se não tiver a setinha, para nós vamos entender que é um escalar. E escalar não é vetor. Não, grandeza física escalar não é a mesma coisa que grandeza física vetorial. Beleza? Marquem isso aí. Então, a componente X ela é negativa. Então, olha só, aqui a gente tem a componente Y e Z são positivas. Então, a gente tem todas as 3 informações aqui, tá? Quais? A magnitude na direção X, 3, na direção Y, 2, na direção Z, 5. A direção I, J, K. E o sentido. Aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais. Aqui é o sentido contrário da direção X positiva. Aqui é o mesmo sentido da direção Y positiva, aqui é o mesmo sentido da direção Z positiva. Beleza? Bom, e aí como é que fica esse vetor em 2 dimensões? Opa, vamos lá. Como que fica o vetor deslocamento, tá? Vamos lá, vetor posição é esse daqui em 3D. Então, deixa eu aproveitar até e falar uma coisa aqui. Esse é o máximo que a gente pode conseguir em 3 dimensões, tá bom? Se eu lidar no plano X e Y, vai ter só essas 2 componentes. A componente Z some, tá? Então, em 2 dimensões, essa daqui some, tá bom? E é como se eu tivesse só isso daqui, tá? Então, isso seria um tratamento de um sistema bidimensional. Se fosse no plano XY. Se fosse no plano XZ, não teria a componente Y. E aí a gente teria, por exemplo, esse sistema aqui. Então, o sistema estaria andando, ou estaria posicionado, melhor dizendo, nesse plano aqui, que seria, nessa figura, o plano do chão, tá?
Poderíamos ter um outro sistema bidimensional que seria Z com Y. Então, aí o sistema não teria a componente X, tá? Então, também é um sistema bidimensional. Então, percebam que a situação fica bem simples. De fato, você vai tirar apenas o termo que não existe, ok? Na prática, é isso, mas tem que entender o porquê, beleza? Se for um sistema unidimensional, que foi o que vocês viram muito na física no ensino médio, o sistema poderia estar andando só na direção X, e aí não teríamos isso daqui, e ele ficaria assim, ok? Ou só na direção Y, tá? Isso daqui não entraria, e ele seria descrito apenas dessa forma, ok? Ou ele andando só na direção Z, né? Aí nós não teríamos nem a componente X e Y, por exemplo. Então, seria também outro exemplo de um sistema unidimensional, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você trabalha com 3D, 2D, 1D, você estaria, na prática, acrescentando termos a mais na sua expressão numérica, tá? Na sua expressão do seu vetor, ok? Na prática, seria isso. Então, quando eu proponho que se trabalhe em 3D, de certa forma, para mostrar para vocês exatamente isso. Não há complicações, não há, tá? Vai ter adições de termos na prática, que seria a adição das outras dimensões que não foram trabalhadas. Então, tudo aquilo que vocês viram no ensino médio, que foi falado muito sobre em uma dimensão, você vai encarar agora no sistema 2D ou 3D, que você está trabalhando no sistema que está associando, que está somando movimentos em outras dimensões, de forma que aquele objeto, aquela situação física, é uma combinação dos movimentos de cada uma das suas dimensões, que a gente pode analisar em separado para nós, para que fique mais fácil o nosso entendimento, tá? Mas, de certa forma, é claro que você vai ver a situação se movendo em 3. E a gente pode separar, né, a análise em uma ou duas para que fique mais fácil a nossa compreensão. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente vê o movimento de projéteis, que aí eu vou mostrar para vocês isso lá, tá bom? Mas aí, então, é isso. Guardem isso daí. Movimento em 3D, na prática, associação de 3 termos. 2D, 2 termos. E 1D, 1 termo, tá bom? Vocês vão ver que vai sair muita coisa bacana aqui. Bom, como que fica, então, o deslocamento? O deslocamento eu vou falar no próximo vídeo, ok?